Pessoal, eu vou falar aqui de dois ou três acontecimentos extremamente importantes, relevantes do ponto de vista profético, escatológico, e também para aqueles que observam o avanço dessa outra ordem que está surgindo no mundo. E essa é a força que o Donald Trump está fazendo. Para tentar recuperar a hegemonia, ele vai derrubar a ordem internacional. Esta ordem que você está vendo aí surgir, se podemos falar assim, pós-pan.d.mia. Após este evento, este colapso global, China e outros países vêm encabeçando este movimento de derrubar a ordem do pós-guerra. E agora o Donald Trump, inclusive esses movimentos com inteligência artificial, esse movimento com tarifações, guerra cambial, etc., ele está tentando fazer mudanças abruptas na economia global, mas ele está visando a hegemonia. A questão da Groenlândia, a questão de rotas marítimas comerciais importantes, a questão da dominância dos terras raras, correto? A invasão de Taiwan, tudo isso tem a ver com a hegemonia global. Recuperar a hegemonia global. Então, se tem uma ordem surgindo e a ordem anterior está passando, ele quer provocar um, aspas, colapso controlado e retomar a hegemonia global. Isso passa pelo dinheiro, obviamente, isso passa pela tecnologia. Mas o que eu vou falar para vocês aqui é bem importante. Vamos lá, além dessas coisas. Enquanto o mundo está distraído, enquanto a gente não percebeu, eu venho monitorando isso, venho falando sobre isso lá no Abaplay há muito tempo. Desde a última crise, o link do Abaplay está aqui embaixo, tá? É nossa plataforma de vídeos, séries, ensino. Bom, muita coisa está lá para vocês. Filmes também, tem aplicativo na TV, iOS e Android. Você pode aproveitar a condição especial nesse período que eu estou fazendo, clicar aqui e fazer parte. É o seguinte, falei sobre o primeiro que eu vou falar, o tratado. A Organização Mundial, sabe pessoal, de Saúde, a OM, você sabe, né? S, do Tedros, vinha trabalhando na surdina. Depois que o mundo fez um grande barulho e impediram por hora o tal tratado global que daria superpoderes à organização para fechar fronteiras, abrir fronteiras, declarar uma crise mundial. Sabe, a exemplo do que aconteceu em 2020, o bichinho do dragão, sabe, o CVD? De igual modo, agora, essa organização, esses camaradas, perceberam que precisam de mais poderes sobre os países, sobre os governos, os estados. E eles vinham tentando essa aprovação. Mas não havia um cenário favorável de opinião pública. Então, neste período de guerra cambial, de tarifação para lá, para cá, os caras conseguiram avançar e praticamente aprovar o Pacto Global. O Pacto Global. Então imagine que, naquele período de 2020 em diante, quando as pessoas eram obrigadas, graças a Deus eu não fiz uso disso, as pessoas eram obrigadas, toda aquela confusão, aquele barulho de informações, gente sendo presa, perdendo o emprego, aquela coisa toda, igrejas fechadas, gente processada, até profissionais gabaritados, doutores da área, sendo perseguidos, de forma vexatória. Imagine quando esta organização, que não é nada transparente, que não trabalha com clareza, que protegeu o principal agente da última crise, protegeu, que tem interesses duplos, cujo maior financiador, sem ser os países, é o cara que lucra com isso daqui, ó. O cara da janelinha, o tio Bill, é o maior financiador. O próprio Donald falou que deixou de financiar a organização. Depois rebolou para lá, rebolou para cá. Então, o Tedros, o filósofo da Etiópia, que ganhou o direito de ser o diretor-geral da organização, nada transparente na direção da organização. Então, os caras tentaram, não tinha um cenário favorável, pois agora conseguiram. Enquanto o mundo está distraído.
Só reforço para vocês o seguinte, não vou falar aqui nesse vídeo porque já falei lá no Abaplay, já falei aqui algumas outras vezes. Eles falaram que não é se vai acontecer uma outra crise, mas é quando. Eles têm convicção, já fizeram ensaio, já fizeram até testes, perdão, para essa outra crise global. Bom, mas não é só isso que eu vou falar aqui para vocês não, eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso, tá? Pesquisa, vão lá, vão além do que eu estou falando e pesquisem sobre o que eu estou falando, busquem mais informações. Vamos lá, eu vou ser rápido. Olha as outras coisas aqui, ó. Isso aqui é bem importante. Primeiro, o Emmanuel Macron, que para mim não é candidato ao anticristo, tá? Estou só mencionando a figura porque ele é peça fundamental dessa informação aqui. O Emmanuel Macron se aproximou do presidente da Autoridade Palestina e de algumas lideranças da Palestina para avançar na criação de um Estado palestino. Emmanuel Macron. A França tem um papel histórico ali no Oriente Médio, principalmente Líbano, etc. E o Emmanuel Macron, ele quer permanecer no jogo. Desculpa aí, gente, hoje está complicado. Ele quer permanecer no jogo, ele quer se manter nesse jogo, né? Desde daquela mudança abrupta da geopolítica no Oriente Médio, dos mandatos britânicos e franceses, né? Da separação, criação de estados, etc. Emmanuel Macron, ele percebe que precisa estar presente nesse jogo de geopolítica do Oriente Médio, porque isso envolve petróleo, né? Isso envolve estar no coração, na região que foi o coração do mundo durante muito tempo. E no período, né, nos períodos do fim, estará mais ainda, no centro das atenções globais. Mas aqui há algo interessante. O Emmanuel Macron, ele está chamando a ONU para forçar a criação do Estado palestino. Aproveitando este cenário em que o Donald Trump, junto com Israel, está obliterando as forças rebeldes, o Emmanuel Macron, junto com uma outra elite muito forte, estão trazendo o Abbas para esse jogo, forçando a opinião pública e para a ideia, né, do que inclusive ex-presidentes dos Estados Unidos queriam, que era a criação do Estado palestino. Isso vai passar objetivamente pela Jordânia, pelo Egito, pela Arábia Saudita, por Israel e pelos Estados Unidos. Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Egito, Estados Unidos, a coisa está já meio caminho andado, ou muito mais do que isso. Agora passa por controlar essa outra trupe, essa outra galera, e o Emmanuel Macron está fazendo esse papel. Bom, não vou me ater muito tempo aqui não, porque eu falei que seriam 3 ou 4. Vou só em 3 para não ter muita informação. Peguem informação, estudem, produzam conhecimento, apliquem virando sabedoria. A outra informação é o seguinte: Donald Trump e grande parte de países europeus estão avançando para uma identificação biométrica obrigatória. Identificação biométrica obrigatória. E a inteligência artificial está forçando o mundo para isso. E os computadores quânticos estão chegando e o mundo está sendo forçado para isso. Lembrar a você que aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, uma empresa ligada a Sam Altman, lembra lá? Que pagava as pessoas para que elas pudessem vender a íris, tipo de biometria ocular. 700 pratas para vender o dado mais importante de uma pessoa. Por quê? Com o avanço da tecnologia, conforme o profeta Daniel viu, o anjo falou para ele, conforme o avanço da inteligência artificial, dos computadores quânticos, se passar por uma pessoa, já está sendo muito rápido. Falsificar dados, invadir dados, se passar por outra, cometer crimes cibernéticos, muito fácil. Então, em nome dessas coisas, eles vão criar uma identificação global. Me parece que é uma evolução da ideia do ID 2020. Lá no Abaplay eu fiz 2 documentários sobre isso. Sobre o ID 2020, que era um projeto da ONU com o tio Bill, né?
E só que agora tem os grandes big datas do mundo, junto com grandes criadores de inteligência artificial generativa, né, os chatbots super inteligentes, né, que são a inteligência artificial generativa, junto com computadores quânticos. E agora o mundo está correndo para a tal da biometria obrigatória. Isso aqui é um pulo rápido para o sistema de controle mundial, que é o 666. A exemplo do que a Bíblia disse. E vai acontecer. Porque fiel e verdadeira é a Escritura. Fiel e verdadeiro é aquele que prometeu. E tudo que ele prometeu vai acontecer, vai se cumprir. Então, eu queria deixar com vocês essas 3 informações para que vocês, a partir, né, destes pontos, pesquisem, se informem. Falta ainda essa unificação do sistema financeiro global, falta as CBDCs, falta a questão de tecnologia ser amplamente difundida, a internet ser amplamente difundida, né? Falta alguns acordos, a exemplo do que pode acontecer ali com a solução de 2 estados, a divisão do monte do templo. Falta algumas coisas acontecerem, nós estamos percebendo. Bom, clica no link que está aqui embaixo, vai lá no Abaplay, estuda, baixa tudo, você pode assistir offline. Bom, Deus abençoe vocês. Um abraço, tchau, tchau.